Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Mergulhando na Reforma Íntima. Eu sou a Carolina e hoje a gente abre um novo ciclo mergulhando direto na introdução de Reforma Íntima sem Martírio, da Hermance Dufault. Esse episódio chama O Reconhecimento que Liberta e olha, tem muita coisa pra gente conversar. Oi, gente, aqui é o Felipe. Sabe aquele momento em que você sente que já leu sobre reforma íntima 20 vezes, mas parece que nunca acontece nada realmente novo na sua transformação pessoal? Pois a Hermance começa o livro assim, questionando o que de fato é novo para ajudar a gente a se melhorar. E é uma pergunta que abre uma porta, não é teoria pelo prazer da teoria. Exatamente. O livro não vem trazer fórmulas mágicas, e sim um olhar prático sobre aquelas questões morais antigas que todo mundo já ouviu, mas que, na real, quase sempre caem naquela armadilha do sei que preciso mudar, mas não sabe nem por onde começar. Sabe, uma vez numa palestra eu parei só para observar meus pensamentos, sem querer corrigir nada, e aquilo já virou minha chave para a abordagem da reforma íntima. É sobre esse tipo de experiência real que o livro fala. E esse tom revolucionário já começa na introdução, porque é uma revolução silenciosa, uma prática, não um dogma. A Hermance usa aquela metáfora incrível. Enquanto a gente constrói pontes monumentais, pensa nos grandes engenheiros, não consegue construir nenhum fio de atenção, um mínimo de conexão entre duas pessoas. Vivemos uma espécie de esquizofrenia coletiva entre ser mestre do mundo de fora, mas completamente perdido no mundo de dentro. Isso é tão real. Quantas vezes a gente vê alguém super bem-sucedido tecnicamente, aquele engenheiro que sabe, no detalhe, calcular a estrutura da ponte, mas não sabe lidar com uma conversa difícil com o filho depois do trabalho. Eu vejo isso demais no consultório, inclusive em mim mesma. A gente só percebe quando dá aquele clique, porque é tão fácil agir fora e tão difícil olhar para dentro. E se parar para pensar, cada um de nós vive esse paradoxo de alguma forma. O desafio, como a Hermance sugere, é identificar esses pontos cegos, onde na rotina a gente se perde no automático do técnico e esquece do humano. Para mim, isso diz muito sobre nosso modo de viver e mostra que o autoconhecimento ainda é um campo meio inexplorado, sabe? É um espelho incômodo, mas essencial. E essa pergunta sobre como reconhecer essas divisões na própria vida já nos leva naturalmente para a próxima descoberta do livro. Esse é o ponto central. A maioria de nós vive identificada com o ego e nem percebe. Parece óbvio, né? Mas é que nem o peixe que não sabe que está na água, porque sempre esteve ali. Só que no caso do ego, a gente vive imerso e acha que é só assim que dá para existir. E tem aquela diferença clássica entre saber intelectualmente que tenho um ego e realmente reconhecer, na prática, quando o ego está no comando. Quantas vezes alguém reage no trânsito, por exemplo, e só depois percebe, fui eu ou foi meu orgulho? Costumo dizer que o ego é um verdadeiro sistema operacional invisível da mente, rodando o tempo todo e quase nunca questionado. E o exercício simples que a Hermance sugere na essência é esse. Na próxima vez que sentir aquela irritação, para e observa. Quem está comandando aí? O ego ou a consciência? Faz toda a diferença perceber isso. E, sinceramente, só esse tipo de observação já é revolucionário, porque não é sair mudando tudo, mas começar a enxergar aquilo que sempre esteve escondido no automático. Aqui veio o que me pega. Quem é que quer vencer o ego? O próprio ego. É uma pegadinha sutil, genial até, porque quanto mais você tenta exterminar o ego, mais ele vai criando estratégias, até usando autocobrança e o tal do martírio. Eu preciso melhorar, sou tão imperfeito, e fica preso num ciclo de autopunição. Isso. Muita gente acha, me incluo nisso, aliás, que é evoluído porque se critica o tempo todo. Mas, na verdade, é só mais uma etapa do ego tentando garantir o controle, né? O sofrimento vira uma armadura emocional. Lembrando o episódio em que falamos do perfeccionismo na reforma íntima. Isso só garante uma guerra infinita, nunca solução real. A gente acha que está crescendo, mas está só girando em torno da própria dor, alimentando a narrativa de vítima, de juiz, tudo ao mesmo tempo. Parar esse ciclo começa num novo olhar, nem sempre fácil, mas necessário. O que mais me chama a atenção na crítica da Hermance é como o ego se disfarça de humildade ou de virtude.
Às vezes a gente ouve ou fala, sou o pior dos pecadores, ou pratica uma rotina de oração intensa só para mostrar, e nem percebe o ego por trás. Tem até o termo hipocondríacos da alma que ela usa, né? Aquela pessoa que faz autoanálise compulsiva, sempre se achando o mais imperfeito, mas no fundo está alimentando o próprio ego. Não é corajoso admitir, mas está cheio disso no movimento espírita, como ela mostra. E a diferença entre uma reação automática e uma resposta consciente é um dos aprendizados mais sutis. Eu costumo sugerir pequenas pausas reflexivas, tipo, será que isso é mesmo humildade ou só necessidade de aprovação? O ego veste qualquer roupa, inclusive a espiritualidade. A coragem aqui é reconhecer quando até nossos esforços de evolução são só mais um disfarce. Acho que lembra bem o que a gente discutiu em episódios anteriores sobre as armadilhas do perfeccionismo e da falsa santidade. Agora, o pulo do gato. Não se trata de extinguir as trevas na alma, mas de fazer mais luz. Hermance usa a analogia orgânica. O corpo não amputa uma parte doente, ele tenta harmonizar. Então, na alma, a proposta é reaproveitar as experiências infelizes para crescer e não eliminar nada à força. Isso, para mim, é revolucionário. E muda o foco, né? Não é aquela contenção disciplinar rígida, mas sem cultivar valores e integrar aspectos nossos. Isso quebra aquela tradição antiga de enxergar desejo, ego, paixão como inimigos mortais. Ao invés de amputar, a gente aprende a harmonizar e iluminar. É uma ruptura importante. Sair de séculos de ascetismo para enxergar que o crescimento é orgânico, não violento. Uma proposta mais amorosa, sem aquele peso da guerra contra a própria natureza. Eu adoro como a Hermance redesenha a palavra conquista. Não é vencer o ego, é conquistá-lo, quase como domar um animal selvagem, com paciência, amor e respeito. Qualquer tentativa de impor ou dominar só gera mais resistência. A metáfora do animal é ótima, porque domar exige contato, observação, entender medos. Aí, a tal da voz divina vai surgindo naturalmente, numa cooperação interna e não numa dominação tirânica. O ego vira colaborador, não inimigo. E até aquela pressa em se iluminar já é um sintoma do ego querendo ter controle. Quando a gente começa a estabelecer cooperação com nossos próprios processos internos, tudo vai se tornando mais leve, mais verdadeiro. É um processo bonito e de muito menos sofrimento, quando a voz interior emerge sem imposição. Para mim, isso dialoga com tudo que a gente já debateu sobre progresso gradual e autocompaixão. Falando em autoconhecimento, a Hermance cita Jung. Acender uma luz na escuridão do mero ser é o propósito da existência. Isso me marcou muito. Autoconhecimento vira ferramenta de libertação, mas não aquela consciência só intelectual. É um saber sentido, vivenciado. Totalmente. Para mim, a maturidade espiritual é conseguir escolher momento a momento entre reagir pelo ego ou responder pela consciência. Não é fácil e nem sempre eu consigo, para ser sincera, mas é nessa tentativa diária que o reconhecimento vira prática. Sim, maturidade, como diz Hermance, não é acúmulo de conhecimento, mas essa capacidade de escuta interna. Daí a diferença entre saber sobre o ego e conseguir reconhecê-lo funcionando em mim agora, nesse exato instante. Vamos trazer um pouco para o chão da vida. Praticar observação imparcial é quase ser cientista da própria psique. Observar processos internos sem julgar logo de cara. Eu recomendo, por exemplo, ao sentir algo desconfortável, só notar, olha, veio de novo, sem rotular, sem correr para mudar. Isso. E a pressa aqui é inimiga total do processo. Querer resultados rápidos só ativa mais o ego. Praticar a observação diariamente transforma pequenas reações em oportunidades de autoconhecimento. Foi assim que comecei a perceber padrões repetidos em mim mesmo. Exatamente. Vale até anotar situações em que percebe o ego atuando. Dica: não se cobre perfeição nesse caminho. Inclusive, quando o julgamento aparece, já é um indício de que o ego quer retomar o controle, né? Essas pequenas práticas de reconhecimento contínuo vão mudando tudo aos poucos. É um laboratório íntimo, sem pressa, sem martírio, só paciência. Mas, Carol, tem muita armadilha no caminho, né? Uma delas é usar a espiritualidade para fugir. Tipo,
A pessoa finge que superou algo porque reza muito, mas na verdade está só tapando os buracos internos. Sim, e tem também o perfeccionismo espiritual, que discutimos até em episódios anteriores. Ficar preso na ideia de que não pode errar e que tudo tem que ser sublime é só outro jeito de fortalecer o ego, certo? A diferença que a irmã se traz muito bem é entre as dores do crescimento, que levam a avanços reais, e o martírio, que só prende a gente no sofrimento inútil. Navegar entre complacência e autopunição é delicado. Um pouco de vigilância, outro tanto de paciência e, acima de tudo, honestidade consigo mesmo. O mais difícil, às vezes, é sair do ciclo da autocondenação e se permitir um olhar mais amoroso. Para a gente caminhar para o fechamento, reforço. A verdadeira reforma íntima é esse reconhecimento contínuo. É curioso porque não começa pela ação, mas pela observação atenta, que muda tudo, mesmo antes de qualquer atitude. E essa é a proposta realista e compassiva da Hermance. Não é sobre santidade instantânea, mas sobre uma consciência crescente, uma construção paciente, um passo de cada vez. É trocar a guerra interna por uma conquista amorosa. Eu, particularmente, achei um alívio descobrir isso. Felipe, e para quem nos ouve, o convite da Hermance, e nosso também, é dar esse primeiro passo do olhar atento, abandonar as velhas batalhas internas e escolher hoje uma forma mais amorosa de se transformar. Obrigada pela parceria, Felipe. Eu que agradeço, Carol. Obrigado a cada um que mergulhou com a gente nesse episódio. Fiquem com esse convite. E até a próxima, pessoal. Seguimos juntos nessa jornada linda que só começou. Até a próxima e lembrem, reconhecimento é o portal que liberta. Um abraço.